Olá, sou o professor Ederson Félix. Vamos iniciar hoje um estudo do Estatuto da OAB. Vamos trazer alguns artigos que já foram cobrados, com maior incidência também de cair novamente na sua prova. Essas aulas não têm o intuito de excluir que você faça a leitura da lei seca. Sugiro que você faça isso sempre, porque você vai fixar mais. Vamos falar aqui, iniciando o artigo 3º-A. Nesse artigo, foi incluído em 2020, ele diz que os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, se comprovada a sua notória especialização. O que seria essa notória especialização? Considera-se notória especialização o profissional, ou ainda a sociedade de advogados, que tenham especialidade, mas especialidade decorrente do desempenho que ele já possui anteriormente. Ele vai ter também estudos, experiência, publicações, organizações, aparelhamento, tem uma equipe técnica, ou ainda de outros requisitos relacionados com as suas atividades. Esse seria a especialização. E tudo isso vai permitir que o seu trabalho seja essencial e indiscutivelmente o mais adequado para a plena satisfação do objeto do contrato. Esse é o sonho de todo advogado, tornar-se de notória especialização. Isso eu indico a todos. Vamos falar dos requisitos. Requisitos para a inscrição da OAB. Você vai precisar preencher esses requisitos quando você for aprovado, quando você requerer a sua inscrição. São eles: capacidade civil. Você vai ter que ter um diploma ou a certidão de graduação em Direito obtido por uma instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada no Brasil aqui. Você vai ter que ter um título de eleitor, vai ter que ter a quitação do serviço militar, se for brasileiro, é obrigatório, vai ter que ter aprovação no exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Nós vamos ver essas atividades mais à frente, do que é incompatível, o que é impedimento. Você vai ter que ter idoneidade moral. E você vai precisar compromisso perante o conselho. Você vai ter que ter um compromisso lá perante o conselho. A idoneidade moral, ela pode ser suscitada por qualquer pessoa. E ela deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo, atenção, no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho. Muito cuidado. Se aparecer na prova maioria absoluta, ou metade de todos os membros, para se aprovar, está errado, porque tem que ter, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente. E onde é feita a inscrição principal do advogado? Artigo 10 diz que a inscrição principal do advogado ela deve ser feita no conselho seccional em que ele tiver domicílio profissional. O advogado, ele pode advogar em outros estados só com a inscrição principal. Até 5 processos. Ultrapassou 5 processos, ele tem que requerer uma inscrição suplementar. Nesses casos, ele deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente o exercício da advocacia. Lembrando que se considera habitual a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Até 5 não tem problema. Vamos falar agora do cancelamento da inscrição. Já é o artigo 11. Lá traz que a inscrição do profissional pode ser cancelada se ele requerer, se ele sofrer uma penalidade de exclusão, se ele falecer, se ele passar a exercer em caráter definitivo uma atividade incompatível com a advocacia dele, ou se ele perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Esse tópico já foi cobrado, então fica atento com essas situações. O advogado pode requerer sua licença profissional por motivo justificado. Então ele vai afastar, vai justificar por quê. Imagine que ele passe a exercer em caráter temporário uma atividade que é incompatível com o exercício da advocacia. Ele passa em um concurso público que não é permitido do Poder Judiciário, por exemplo. Então ele vai ter que se licenciar dos quadros da OAB. Pode acontecer também
que o advogado sofra de uma doença mental considerada curável. Aí ele pode licenciar, não quer mexer com isso, não vai pagar anuidade, não vai advogar até ele se tratar. Vamos falar agora um pouco sobre as sociedades de advogados. Importante tema para a prova da OAB. Se for montada uma sociedade de advogados, você tem que lembrar que o Código de Ética e Disciplina, ele vai ser aplicado também às sociedades. Aí vem a pergunta: o advogado, ele pode integrar duas sociedades de advogados? O parágrafo 4º do artigo 15, ele traz lá que nenhum advogado ele vai poder integrar mais de uma sociedade de advogados ou constituir mais de uma sociedade unipessoal de advogados. Nenhum advogado pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia. Isto concede ao filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional, isto é, no mesmo estado. Aí eu pergunto, eu posso ter uma sociedade de advogados com características empresariais? Não. Apresentou características empresariais, não é admitido o registro. Não pode. A sociedade de advogados, ela não pode adotar denominação de fantasia que realize também atividades estranhas à advocacia, ou que inclua como sócio ou titular da sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado, ou totalmente proibida de advogar, não pode. E a razão social, isto é, o nome, deve obrigatoriamente constar o nome do responsável pela sociedade. É lógico que pode permanecer o nome do sócio falecido, mas tem que ter previsão no contrato para que isso aconteça. E qual é a responsabilidade da sociedade e dos sócios advogados? Todos. Todos respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos que eles causarem aos clientes, pela ação ou omissão do exercício da advocacia. E eles podem responder de forma disciplinar também. Você já leu o Regulamento Geral da OAB? Tem que ler esse Regulamento Geral. Depois nós vamos ver também algumas questões sobre ele. No artigo 40, fala que os advogados, sócios e os associados respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão no exercício dos seus atos privativos da advocacia. É lógico que sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Um tema interessante é do advogado empregado. Está lá no artigo 18 ao 21 do Estatuto. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a 24 horas semanais. Mas existe exceção. Se tiver na convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva, pode ultrapassar essas horas. Então, se o empregado tem a dedicação exclusiva, a jornada será de 8 horas. E essa dedicação exclusiva engloba todo o tempo que o advogado estiver à disposição do empregador. O artigo 12 traz que, para os fins do Estatuto da OAB, considera-se dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual do trabalho. Continuando, em caso de dedicação exclusiva, como é que serão remuneradas as horas extraordinárias? Pegadinha para a prova. As horas trabalhadas que excederem as 8 horas normais, elas vão ter um adicional. Então, as horas trabalhadas que excedam a jornada normal serão remuneradas com um adicional de, no mínimo, 100%. 100% do valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Guarde, os empregados regidos pela CLT têm a remuneração de no mínimo 50%. Advogado tem quanto? 100%. E
O adicional noturno, vamos falar também do advogado, é de 25%. E a hora noturna é das 20 às 5 horas. Lembre-se que o adicional noturno do trabalhador regido pela CLT é de 20%. E a hora noturna do regido pela CLT é das 22 às 5. Você não pode esquecer os horários noturnos do rural. Se for na pecuária, é das 20 às 4. Se for na lavoura, é das 21 às 5. E o adicional do rural é de 25%, igual do advogado. Gostou de ouvir essas pegadinhas para a prova? Se gostou, compartilha com os amigos, que eu sou o professor Ederson Félix, para você que não me conhece, e é um prazer estar aqui passando essas dicas para que você possa fazer a prova e vamos torcer para que o que estiver falando aqui caia na sua prova. Até mais e até o próximo vídeo.